Salve, salve, meu querido, minha querida, tudo tranquilo? Como é que você tá? Então, como é que foi a tarefa de casa? Chegou a fazer? Chegou a treinar? Conseguiu entender o que a gente tinha que fazer? Caso tenha alguma dúvida, preste atenção agora para você entender o que você acabou não conseguindo fazer. Querido, na dúvida, apareceu uma dúvida, não está conseguindo fazer? Pausa o vídeo, volta, veja a aula anterior também, né? Na aula anterior a gente teve lá, eu dei uma explicação de como resolver esses problemas. Preste bem atenção porque é importante, é muito importante, porque nós estamos caminhando numa sequência importante para chegar no estudo das funções, que é uma parte extremamente importante, não só na matemática, como na física, como nas demais ciências, né? Na química também nós usamos isso. Então, presta atenção aqui, vamos lá. Primeiro nós fizemos o seguinte. Nós temos aqui, ó, considerando que K vale 1, 2, 3, 4. Então, o conjunto K é um conjunto que está contido nos naturais, né? Porque o 1, o 2, o 3 e o 4 são números naturais. E eu quero saber o produto cartesiano K vezes K. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu tenho aqui o conjunto K, ele tem os seguintes elementos. 1, 2, 3, 4. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir o conjunto K como se fosse um outro conjunto. Então eu tenho aqui, novamente o K, onde eu tenho lá 1, 2, 3, 4. O produto cartesiano de K vezes K são todos os pares ordenados formados por esse produto. Então eu faço assim, presta atenção. Eu tenho lá o 1, então 1 e 1, esse é um primeiro par ordenado, aí 1 e 2, esse é o segundo par ordenado, aí 1 e 3, esse é o terceiro, e aí eu vou fazer a sequência, né, para você entender, 1 e 3 o terceiro, e 1 e 4 seria o quarto par ordenado. Então, para o 1 como abscissa, ou seja, para o 1 na posição do x, nós já encerramos. Agora eu passo para o 2. Então, eu teria lá, seria 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, e aí 2 e 4. Na mesma sequência, ok? Então, para o 2 na abscissa, eu já encerrei a situação. Agora eu vou passar para o 3. Então, ficaria lá 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, ok? E por último, eu vou ter lá 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4. Vale uma observação importante que é o seguinte, né? Observe que o conjunto K, ele tem 4 elementos. Eu multipliquei pelo conjunto K também com 4 elementos. Ou seja, eu passo a ter 16 pares ordenados frutos desse produto cartesiano, né? Eu tenho aqui 4, 8, 12, 16. 16 pares ordenados. Agora, se eu for representar num gráfico, né? Veja, esse gráfico, ele está considerando todos os elementos de 1, mas ele não está considerando todos os elementos com 2, nem com 3, nem com 4. Esse gráfico aqui, ele só está considerando os elementos de 1, 2, 3 e 4. Na verdade, esse gráfico também, ele está considerando todos os pontos. Uma outra coisa também que serviria para você analisar, né? Veja uma coisa, eu tenho 16 pares ordenados. Significa que o gráfico tem que ter 16 pares ordenados, né? Então, se eu observar aqui, o único gráfico que tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 vezes 4, 16, é a letra A, né? E ele contempla, ó, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, primeira sequência. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Segunda sequência. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Terceira sequência. E por último, 4, 1, 4, 2, 4, 3 e 4, 4. Eu tenho os 16 pontos aqui, que são os 16 pares ordenados, frutos do produto cartesiano K vezes K. Ok?
Tranquilo? Então, isso é muito importante e é importante você saber que se eu multiplicar a quantidade de elementos do primeiro conjunto pela quantidade de elementos do segundo conjunto, eu vou ter o total de pares ordenados formados pelo produto. Beleza? Vamos agora passar para o nosso segundo exercício da nossa tarefa. Nosso segundo exercício, nós temos lá o conjunto A, ele tem lá os elementos -2, 1 e 0, e o conjunto B, 5 e 6, ok? São esses dois elementos aqui. Então, eu quero o produto A vezes B. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quantos pares ordenados surgem do produto de A, B? Né? O A tem 3 elementos, o B tem 2. 3 vezes 2, 6. Eu tenho que ter 6 pares ordenados frutos do A vezes B. B vezes A quantidade vai mudar? Veja, o B agora tem 2, o A tem 3. Não, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, os pares vão ser diferentes, mas em quantidade vai ser a mesma. Eu tinha 6 pares em A vezes B, eu vou ter 6 pares em B vezes A. Agora, A vezes A. O A tem quantos elementos? 3. O B tem quantos? 3. Aí não, 3, aliás, perdão, A vezes A. O A tem 3 e ele mesmo tem 3. Então, 3 vezes 3, eu teria 9 pares ordenados. Vamos determiná-los aqui? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Preste atenção. Nós temos o seguinte, primeiro A vezes B. Então, eu tenho lá o produto A vezes B, ok? Então, começando lá pelo A, eu tenho lá 1 e menos 2 e 5, aí menos 2 e 6. Então, esses são os primeiros pares ordenados formados com o menos 2 na posição X, né? Aí agora eu vou para o menos 1. Então, eu tenho lá menos 1 e 5, e aí menos 1 e 6. E por último eu vou para o 0. Então 0 e 5 e 0 e 6. Ou seja, conforme a gente viu, eu teria que ter 6 pares ordenados frutos desse produto aqui. Agora, o produto B vezes A, né, apesar de ter a mesma quantidade de elementos, ou seja, a mesma quantidade de pares ordenados, né? Porque a mesma quantidade de elemento de B, B tem 2, o A tem 3. Só que eles vão ser outros pares, né? Nós vamos ter outros pares ordenados. Começando pelo B, eu vou ter lá 5 e menos 2, aí 5 e menos 1, aí 5 e 0. Né? Então, para o 5 como abscissa, fechou a situação. Agora eu vou para o 6. Então ficaria lá 6 e menos 2, 6 e menos 1 e 6 e 0. Aí nós fechamos todos os pares ordenados do produto B vezes A. A quantidade de elementos é a mesma, a quantidade de pares é a mesma, entretanto, são pares diferentes. Então se eu te perguntar lá, né, para conjuntos distintos, A vezes B é igual a B vezes A? Não, em quantidade sim, mas os pares serão diferentes, ok? Agora, vamos para o A vezes A. Eu vou apagar esse primeiro aqui, vou deixar o segundo enquanto você está conferindo aí se acertou ou não. Qualquer coisa, dá uma pausada aí no vídeo. E aí, A vezes A, nós sabemos que nós vamos ter que ter 9 pares ordenados, porque seriam 3 vezes 3, né? Então, começamos assim. Eu tenho lá o A, que é menos 2, menos 1 e 0. E eu vou multiplicar pelo A, que é menos 2, menos 1 e 0. Então, vamos começar com menos 2. Fica menos 2 e menos 2, primeiro par ordenado. Depois, menos 2 e menos 1, o segundo. E aí, menos 2 e 0. Então, já esgotamos o fato do menos 2 estar, né, na primeira posição ali, no lugar do x. Aí vamos para o menos 1. Menos 1 e menos 2, menos 1 e menos 1, e menos 1 e 0. Então, já esgotamos para o menos 1.
Vamos agora para o zero. Então eu tenho lá 0 e menos 2, 0 e menos 1 e 0 e 0. Ok? Uma coisa interessante é o seguinte, como nós estamos multiplicando A por A, vai chegar um momento que nós vamos ter pares que são iguais, né? Ou seja, a abscissa é igual à ordenada. Isso é uma tendência, né? Quando isso acontece quando nós multiplicamos aí os dois conjuntos. E essa quantidade é a quantidade de elementos que eu tenho, né? Então, duas observações importantes. Primeiro, quando eu faço A vezes A, eu faço 3 elementos vezes 3 elementos. Eu vou ter 9 pares ordenados. E eu vou ter 3 pares em que a abscissa é igual à ordenada, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, 4 elementos no A, eu teria 16 pares, e desses 16 pares eu teria 4 em que a abscissa é igual à ordenada, ok? Então, montamos aí as relações do produto cartesiano de A vezes B, B vezes A e o A vezes A, ok? Então, tínhamos lá uma nova tarefa que é a seguinte, dado o conjunto A ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. O conjunto B tem 1, 2, 3, 4. Se nós fizermos todos os pares ordenados para depois escolher os que atendem a essa relação aqui, nós vamos fazer uma quantidade enorme. São 6 vezes 4, 24 pares ordenados. Então, eu vou começar já eliminando as situações que não atendem. Por exemplo, o 2 tem que ser o A tem que ser o dobro de 2B. Então, eu peguei o 0. O 0, ele não é o dobro de ninguém aqui. Então, o 0 eu tiro fora. O 2, ele não é o dobro de ninguém, porque o menor elemento é 2. Então, no máximo, ele é igual. Vamos para o 4, né? O 4, ele é o dobro de 2, mas tem que ser maior que 2B. Então, o 4 também não pode. Eu começo com o 6, né? Então, o 6 sim. Aí eu faço o seguinte. Para o 6... eu tenho lá, analisando aqui a situação, para o 6 eu tenho o seguinte, o 6 ele é o dobro de 2, mas não é o dobro de 3. Aliás, ele é o dobro de 3, mas ele tem que ser maior que o dobro de 3. Então aqui o 6 é maior que o dobro de 2. O 6 é maior que 4. Né? Mas se eu fizesse, por exemplo, 6 e 3, o 6 ele não é maior que o dobro de 3. O 6 é igual a 6. Por isso que eu não escolho o par ordenado 6 e 3. Então, para a abscissa, para o x valendo 6, somente o 2. Vamos agora para o 8. Veja, o 8 é maior que o dobro de 2, o 8 é maior que 4, e o 8 é maior que o dobro de 3. 8 é maior que 6. Então, 8 e 3, tudo bem. Agora, 8 e 5 não dá, porque o 8 não é maior que o dobro de 5, o dobro de 5 é 10. Vamos para o 9. O 9 é maior que o dobro de 2, o 9 é maior que o dobro de 3, e o 9 é maior que o dobro de... Não tem 4, então ficamos assim, né? Porque o 9 não é maior que o dobro de 5. Então nós temos lá 6, 8, 2... 6, 8 e 2, 8 e 3, 9 e 2 e 9 e 3, ok? Esses são os pares que atendem àquela condição ali estabelecida para escolher dentro do universo de 24 pares ordenados, nós escolhemos aí 5 que atendem essa necessidade. Agora, nós vamos começar na próxima aula a revisar e tratar dos diagramas de Venn, né? Nós já demos uma olhada nas nossas aulas anteriores, mas agora nós vamos nos aprofundar. Então, eu coloquei aqui um exercício proposto para a próxima aula, para que você trabalhe realmente calculando o número de pesquisados dentro dessa situação, ok? Aí nós temos mais uma situação, a escola onde a Eliane trabalha, ela oferece alguns cursos de inglês e alemão, e aí algumas situações que surgiram numa pesquisa, com 50 pessoas que estudam alemão, 70 inglês e 110
participam da aula? Quantas pessoas estudam os 2 idiomas, né? Então, são situações em que você tem que usar os diagramas de Venn para poder desenvolver. E por último, um problema já mais complexo, né? Onde envolvem lá 3 grupos relacionados ao mesmo tempo, ok? Então, capriche. Na próxima aula nós vamos tratar exclusivamente do diagrama de Venn, para que você não se confunda mais e para que você utilize essa ferramenta, que é uma ferramenta extremamente importante, para nós enxergarmos os grupos e as intersecções que existem entre esses grupos, ok? Até um próximo encontro, capriche, daqui a pouco a gente volta para poder corrigir tua tarefa e dar sequência para o conteúdo. Um abraço para você.